Olá, vou responder algumas perguntas muito comuns, tanto no consultório de pacientes quanto nas redes sociais, sobre o tema HPV. HPV nada mais é do que o papiloma vírus humanos. É um vírus de contato basicamente sexual, né? É uma infecção sexualmente transmissível, inclusive a mais comum, que é composta por um vírus que tem um DNA. E esse vírus pode ocasionar a doença, principalmente na região anogenital, tanto masculina quanto feminina, que é as verrugas, né? Ou condilomatose, ou crista de galo, conhecida popularmente. Então isso é o HPV. Então o HPV ou condiloma genital é muito comum. Ele afeta cerca de 10 a 20% da população brasileira, mais comuns em jovens e adolescentes por ser uma infecção sexualmente transmissível. Ele acomete cerca de 140 mil pessoas anualmente aqui no Brasil. Ou seja, a grande maioria da população brasileira já teve contato com o vírus do HPV e cerca de 10 a 20% tem a doença, que pode ser clínica, com as verrugas, né, ou subclínica, quando tem o vírus, mas não é evidenciado a verruga na região anogenital. O vírus do HPV é um vírus de DNA e ele tem vários subtipos. Nós vimos aí na pandemia, né, do Covid, que o vírus do Covid é um vírus de RNA que pode ter vários subtipos. O da HPV também, ele tem vários subtipos, cerca de 80 subtipos. Alguns subtipos são mais agressivos, ou seja, tem um maior risco para causar algumas complicações. Qual que é a mais temida? O câncer de colo de útero na mulher. Nas mulheres que têm câncer de colo de útero, cerca de 99% está relacionado ao vírus do HPV. Já o câncer de pênis no homem, cerca de 50% a 60% está relacionado ao vírus do HPV. Então, os subtipos, a gente sabe que tem os de menor risco de causar câncer, que são basicamente o tipo 6, o subtipo 6 e o 11, e os de maior risco, ou de alto risco, para causarem cânceres, que são o 16, o 18, o 31 e o 33. Ela se apresenta em formato de verrugas, né? Que podem ser sésseis ou quase planas ou pedunculadas, aquelas um pouco maiores que têm a superfície mais verrucosa, tá? Também podem ser pequenas ou podem também ser gigantes, tá? Então essa é a forma de apresentação clínica. Mas tem muitos pacientes que teve o contato com o vírus do HPV e tem a forma subclínica, ou seja, não tem nenhuma apresentação como verrugas genitais, mas tem o vírus que quando a imunidade deprime ou tem uma queda da imunidade, esse vírus pode formar essas verrugas. Então, tem essas duas formas de apresentação, a parte subclínica que não tem nenhuma verruga e a parte clínica que pode ter vários formatos de verrugas. Então, o homem, normalmente quando tem o vírus do HPV, ele se apresenta em formato de verrugas e ele é infectante, ou seja, ele pode passar por contato sexual para uma mulher ou para algum parceiro e esse vírus pode ocasionar algumas complicações. A mais temida é o câncer de colo de útero. Então, quase todos os cânceres de colo de útero foram originados por um vírus do HPV. E também no homem, se não tratar, pode essas verrugas ulcerarem, causarem infecções, dor local, uma coceira, e se não tratadas corretamente, podem evoluir para câncer da região anogenital. O local mais comum das verrugas fica na região da pele, chamada de prepúcio do pênis, e na região abaixo da coroa. Então essa é a região mais acometida. E nesses casos, se não tratados, podem, em alguns casos, evoluir para câncer de pênis, né? Cerca de 50% a 60% dos homens que têm câncer de pênis está relacionado ao vírus do HPV. Como ele se apresenta em formato de verrugas, a gente tem que tratar essas verrugas e eliminando todas as verrugas no homem e também na mulher. A gente pode fazer essa forma de tratamento basicamente de 3 maneiras. Uma delas, que é simplesmente a gente fazer algum elemento citotóxico, né? Introduzir uma substância citotóxica contra essas células
que tem dentro delas no núcleo o HPV. Então a gente pode usar ácidos, a gente pode fazer a cauterização química, pode fazer a cauterização elétrica, pode fazer uma crioterapia com nitrogênio líquido, que é aquele que a gente congela essas verrugas e a gente trata essas verrugas. A gente pode fazer também com substâncias imunomoduladoras. Como é isso? A gente coloca algum medicamento que melhora a imunidade do organismo para ele combater esse vírus do HPV. E também a gente pode usar substâncias quimioterápicas, que são usados para quimioterapia, mas também combatem o vírus do HPV. Que a gente tem também o exemplo do 5-fluoracil, né? E também outras drogas como a podofilina e podofilotoxina que combatem esses vírus. Ela é basicamente por contato sexual. Lembrando que, como a gente pode prevenir? Com o uso da camisinha, a gente protege basicamente a região do pênis. Porém, o homem pode ter o HPV na região púbica, ou na região genital, na região escrotal, na região anal. Isso pode, por contato sexual, ser transmitido para a mulher ou para o seu parceiro. Então, basicamente, a camisinha não consegue prevenir o HPV, né? Então, como a gente pode prevenir o HPV? Primeiramente, logicamente, tratando a doença, ou seja, eliminando todas as verrugas ou vírus se tiver no homem ou na mulher, mas uma forma basicamente muito efetiva é fazendo a vacinação contra o HPV. Essa vacina a gente consegue combater basicamente os 4 subtipos mais comuns do vírus do HPV, que é o 6, o 11, o 16 e o 18, que tem o 6 e o 11 de baixo risco para transformar em doença e o 16 e o 18 de alto risco para transformar em câncer. Então a gente tem essa vacina que é basicamente quadrivalente contra esses 4 subtipos e é importante a gente fazer essa vacinação principalmente nas crianças e pré-adolescentes. A gente sabe que no SUS a gente tem essa vacinação de graça, tanto para meninos quanto para meninas, dos 9 aos 14 anos de idade, né? Quem não conseguiu fazer essa vacinação, pode fazer depois também essa vacinação e até mesmo quem já teve o contato com o vírus pode vacinar e com essa vacina ficando mais imune e evitando as reinfecções pelo vírus do HPV e evitando suas complicações. Por ser uma doença de contato sexual, temos que ter muita higiene, fazer o tratamento de quem tem a doença. Só a camisinha não previne o HPV, então saber quem tem a doença, tratar quem tem a doença e evitar relação sexual com quem tem a doença, né? Sabemos que o HPV pela verruga pode ter um contato sexual e ter essa contaminação e principalmente mulheres, né? Ou jovens com mais promiscuidade têm também mais chance de ter o contato com o vírus, né? Com muitos parceiros sexuais também tem mais chance de ter contato com o vírus, principalmente também homens e mulheres que fazem uso de tabagismo, né? Mulheres que fazem uso de anticoncepcional oral também têm mais chance. Então, prevenir é a melhor maneira de evitar essa infecção, uma vez que essa infecção pode o vírus ficar no organismo e a gente não sabe por quanto tempo pode ficar e quando diminuir a imunidade, ter novamente essas verrugas. Então, evitar que tenha o primeiro contato, porque esse primeiro contato, o homem ou a mulher pode ser portador do vírus do HPV e manter esse vírus por um tempo que a gente não sabe quanto. Então hoje falamos sobre um tema muito importante que é o HPV, respondemos as principais perguntas tanto no consultório quanto nas redes sociais, né, sobre o que é o vírus, como se apresenta o vírus, quais as complicações que esse vírus pode ocasionar no organismo, quais as formas de tratamento, qual a forma de prevenir o contato com esse vírus. E então, se você gostou do nosso vídeo, deixe seu joinha, inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, faça os comentários e dê sugestões para os próximos vídeos. Muito obrigado, boa saúde para todos.